Pessoal, começando mais um vlog. Hoje é domingo, 8 de março de 2026. Eu tive um longo período de férias e esse vai ser o meu primeiro vlog do quinto semestre. Vou começar a gravar um pouco antes, como vocês estão percebendo, até a gente chegar finalmente nas primeiras aulas ali na primeira semana, que é a ideia do vlog. Eu dei uma estudada prévia em um conteúdo hoje, que é de lesão renal aguda. Ainda não entendi totalmente, então amanhã eu vou revisar um pouco mais. E amanhã eu também vou nadar, porque eu estou nadando durante as férias, indo na academia, correndo, que são coisas que eu gosto de fazer e que quando eu estou lá na faculdade não tem como eu fazer com tanta frequência quanto eu faço agora de férias, por exemplo. Então acompanhe comigo mais um vlog. Então vai um cafezinho aí, pessoal? Tá sem açúcar. Então, eu gostaria também de conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma questão que muita gente fala, né? Que é da Universidade Federal, os problemas que elas têm e tudo mais, que muitas vezes a gente vê no YouTube, algumas críticas, alguns elogios também, e que são coisas que quem está de fora podem ter uma impressão e quem está de dentro tem uma impressão totalmente diferente. Então, uma coisa que eu vejo muito acontecer nesses vídeos de YouTube, com gente que quer fazer uma certa espetacularização da universidade, no sentido assim, olha os problemas que ela tem e tudo mais, não dá para falar nada. E a verdade é que a universidade é um ambiente muito diverso. Você vai ter pessoas que vão querer seguir a vida de um determinado jeito, outras que vão querer seguir de outro. E o problema que eu vejo da maioria das pessoas que querem opinar sobre isso é que elas querem falar que existe uma linha de pensamento única dentro de cada uma das universidades, seja lá quais forem, que eles critiquem. Só que, na verdade, não é assim. Pelo menos, eu não vejo tanto isso no meu curso. Eu vejo que no meu curso todo mundo assim conversa entre si. Claro que tem algumas discussões, algumas coisas do tipo, mas todo mundo se respeita, todo mundo entende o lugar do outro. E o que eu vejo muitas vezes em vídeos da internet é justamente isso, um ataque em relação às ideias da outra pessoa. E aí falam assim, não, mas fulano de tal entrou na universidade, mudou totalmente. Mas eu acho que aquela mudança que a pessoa sofreu já estava nela anteriormente a ela entrar na faculdade. A faculdade só deu a liberdade dela ser quem ela gostaria de ser. Eu, por exemplo, nunca fui de beber, nunca usei droga e continuo sem vontade nenhuma. Tanto de usar droga, não tenho vontade e nem me apetece assim, eu gosto de ficar longe dessas coisas. E também beber, apesar dos meus amigos beberem ali, confraternizarem, eu não gosto de beber. Eu acho que é um vício que eu não preciso carregar para minha vida. As pessoas falam, não, vai bebendo aos poucos, tudo mais. Eu falo, beleza, mas eu não curto tanto essa questão de bebida. E às vezes a pessoa vai olhar, não, porque ele colocou no início do vídeo a questão da igreja. De fato, eu fui para a missa. A gente está no período da quaresma, é um período importante, os 40 dias, 40 noites que Jesus ficou no deserto. Mas não é nem sobre religião essa minha questão de não beber, é porque de fato eu nunca curti tanto, minha mãe nunca curtiu, meu irmão, por sua vez, também não, e eu acabei optando por não beber. E é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito da universidade. Se você às vezes é mais quieto e tudo mais, você vai achar seu grupo. Lá tem várias coisas na UNB que muitas vezes as pessoas não mostram, mas que existe. Tem coisas muito boas e boas para, dependendo da sua opinião,
aí também, assim, se você tiver uma outra religião, vai ter um culto lá. Se você quiser fazer negócio de, sei lá, algo mais artístico, vai ter lá. Se você quiser fazer esporte, vai ter lá. Então, você tem que saber com quem e como você quer compartilhar a sua jornada universitária. Mas justamente por ser um ambiente muito diverso, a universidade pública, a gente vê também que é um reflexo da sociedade brasileira como um todo. Então você vê pessoas muito bem de vida e pessoas não tão bem de vida reunidas num mesmo espaço ali para estudar. Obviamente que a gente percebe as diferenças estruturais de cada ensino, tanto do ensino público em relação ao ensino particular durante a vida inteira da pessoa, tanto na visão de oportunidades, tanto para morar fora, tanto para fazer residência em outros lugares. E e além disso, que a gente vê nessa desigualdade, a gente vê também em relação ao lazer, né? O lazer de cada um, em que às vezes a pessoa que tem uma condição financeira muito boa já fez diversas viagens para fora e tudo mais, enquanto boa parte ali da turma não viaja tanto por conta justamente das condições financeiras que acabam que não permitem essa essa exploração, digamos assim, dos outros continentes, né, de conhecer as outras culturas. E aí isso é algo que eu até estava conversando um dia com meu colega, que ele falou assim, pode ser que nem todos tenham ido para Disney antes da faculdade, mas provavelmente depois que a gente sair, todo mundo vai ter a oportunidade de ir pelo menos uma vez na Disney. E isso é muito interessante, assim, porque a gente vê como a universidade tem um poder de impactar e mudar a vivência das pessoas assim ao longo do tempo, tanto de experiências que você tem lá dentro, tanto de pessoas que você conhece, o próprio networking que a gente fala muito, né? Mas que é real, você conhece pessoas extraordinárias, você pode entrar em projetos de pesquisa, projetos de extensão, você pode fazer até projetos por fora, assim, conversando com uma pessoa ou outra, um curso de meta-análise, um curso de posicionamento em redes sociais, por que não? Porque de fato isso hoje em dia é importante para um médico. Mas de toda forma, é isso que eu acredito, assim, você tem essa diversidade de pessoas, você vai ter a desigualdade, você vai ter tudo isso, mas que é um ambiente completamente normal e que é um reflexo da sociedade. Não é porque a pessoa entra numa universidade pública que ela vai mudar totalmente, vai seguir um discurso que ela não compactuava antes de entrar na universidade. Então, a gente precisa entender isso e também entender que muitas vezes a faculdade vai abrir a sua mente em relação a muita coisa que você às vezes teria a mente fechada. Tanto de oportunidade, eu não gostaria de morar fora do Brasil de jeito nenhum, aí você já pensa, não, pode ser que seja uma oportunidade. Você às vezes tinha um determinado julgamento sobre determinada coisa e você passa a pensar, não, não é bem assim, não é porque tal pessoa faz isso que ela é uma pessoa ruim. Ou até coisas que você pensa na sua própria ética. No meu caso, como médico, assim, de que você não deve levar julgamentos para o seu paciente. Uma coisa é a sua vida pessoal, todo mundo vai ter sua opinião fora ali da sua vivência, mas dentro da medicina, dentro da minha profissão, eu tenho que ser uma pessoa isenta de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de opinião que não seja ajudar aquela vida que está em sofrimento. Então é para isso que a gente estuda medicina, é para aliviar o sofrimento humano. Bom dia, pessoal. Agora é 6h30. Acordei com um pouco de sono hoje
e 7 horas eu tenho natação. Fala galera, acabei de terminar o treino de natação, muito bom, bem produtivo, cansei, eu cheguei com muito sono, mas saí daqui completamente energizado, digamos assim, e foi muito legal, nadar é bom. E eu vou ver se depois eu nado lá pela UNB mesmo, quando eu voltar. Eu tô decidindo que esse vlog, na verdade, é melhor que ele seja pré-aulas, porque senão vai ficar um vlog muito longo se eu continuar fazendo ele quando eu voltar para as aulas da UNB, beleza? Então vamos ir vendo o que a gente pode ir postando aqui. Vou continuar fazendo atividade física, postando para vocês e vamos seguindo. Fala galera, a semana está acabando, estamos chegando perto de voltar às aulas e esses últimos dias realmente não foram tão produtivos, apesar de ontem eu ter conseguido ir na academia, ter nadado, ter gravado um vídeo no estilo POV mostrando os meus materiais da faculdade de medicina. Para quem tem curiosidade de saber quando comprar cada coisa, em qual período comprar, mas realmente assim esses dias estão sendo bem corridos. Eu fiz um concurso, né, apesar de provavelmente eu não assumir a vaga caso eu passe e ser muito difícil de eu passar também nesse concurso. Eu tenho que entregar alguns exames, então está sendo muito corrido. Você passa o dia inteiro tentando marcar alguma coisa e às vezes isso é um pouco chato, né, e frustrante, mas faz parte da vida. Se eu fiz o concurso, tinha esse pré-requisito, então a gente tem que ir lá e fazer todos os exames, todas as etapas para ficar tranquilo. Então agora eu vou dormir, já são mais ou menos 10h30, eu ainda tenho que terminar o meu curso, né, que eu estou fazendo um curso de meta-análise, e assim, eu tenho que entregar as tarefas até sábado. E tá muito corrido agora, hoje já é quinta, só que eu vou ter que resolver algumas coisas na manhã, mas eu espero que dê para eu finalizar essas aulas do intensivo de metas, beleza? Então, vou mostrar um pouco do meu dia para vocês. É isso aí, pessoal, agora eu vou fazer alguns exames e eu espero que mais tarde dê para eu dar essa estudada, resolver as listas de questões lá e comprar algumas coisas que eventualmente eu vou precisar para o semestre, enxaguante bucal, essas coisas que é bom deixar ali numa case, escova de dente, álcool em gel, é sempre bom ter e deixar guardado para quando precisar você conseguir usar ali de uma forma mais rápida, né? Não depender de ficar comprando lá na faculdade ou algo do tipo. Então eu tenho que fazer essas coisas para chegar bem, digamos assim, no semestre.